Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, desafia bastante o que a gente costuma ouvir sobre persuasão, sobre como influenciar. Vamos analisar trechos do livro Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling, do Neil Rackham. E o legal aqui, o que me chamou muito a atenção, é que não é baseado em opinião, sabe? Em achismo. O Rackham e a equipe dele fizeram uma pesquisa assim gigantesca. Analisaram 35 mil interações de vendas, isso ao longo de 12 anos. É uma investigação científica mesmo para entender o que realmente funciona. E a nossa missão aqui, nessa nossa conversa mais aprofundada, é justamente tirar as ideias mais surpreendentes, talvez, dessa pesquisa. Então, preparem-se, porque a gente vai questionar algumas técnicas que são quase tidas como regra de ouro na persuasão, né? Especialmente naquelas situações mais complexas que envolvem decisões importantes, de mais valor, seja no trabalho ou até na vida pessoal, viu? Queremos entender o que esses dados mostram sobre como apresentar ideias, projetos, propostas, de um jeito eficaz de verdade. Exatamente. E talvez a maior virada que essa pesquisa traz é essa. Muitas das habilidades, das técnicas que a gente aprende e que até funcionam, sabe? Em situações mais simples, com menos risco, essas mesmas técnicas podem virar um problema, podem atrapalhar mesmo, quando a coisa fica mais complexa, quando tem mais coisa em jogo, mais valor envolvido. É quase como se as regras do jogo mudassem completamente, né? E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui hoje. Interessante pensar nisso, né? Porque muitos de nós, mesmo quem não trabalha diretamente com vendas, já ouviu falar das regras. Ah, tem que saber fechar, tem que saber lidar com objeção, pergunta aberta, pergunta fechada, isso está em todo lugar. Aí vem a pesquisa do Hacking e diz, opa, peraí, talvez para vendas grandes o negócio não seja bem assim. Eu lembro de uma parte do livro que ele conta de uma reunião super tensa que ele teve. Ele apresentou os primeiros resultados para um vice-presidente de vendas, um cara super experiente, e o executivo basicamente não acreditou. Falou que aquilo ia contra tudo que ele sabia que funcionava. Isso mostra o quanto essas ideias tradicionais estavam, e ainda estão, né, bem arraigadas. Exato, e esse ceticismo inicial é super compreensível, porque as descobertas elas realmente batem de frente com o senso comum. O ponto central é, vendas grandes são outra coisa, sabe? O ciclo para decidir é mais longo, não é uma compra por impulso, o risco que o comprador percebe é muito maior. Pensa bem, errar na escolha de um fornecedor estratégico pode ser catastrófico. Geralmente, tem mais gente envolvida na decisão, não é só um sim. As decisões costumam ser mais racionais, ou pelo menos precisam parecer racionais, né? Baseadas em critérios, em dados. E o ponto crucial. Quem está vendendo precisa construir um valor percebido muito, muito maior para justificar o custo-esforço da mudança. Faz todo sentido. Um processo mais longo, mais gente, mais risco. E aí aquelas técnicas clássicas, muitas delas criadas décadas atrás, para vender coisas mais simples, mais baratas. Elas simplesmente não se encaixam nessa realidade mais complexa. Pega a pressão para fechar, o famoso ABC, Always Be Closing, né? Vender é fechar sempre. Numa venda rápida de balcão, talvez funcione para empurrar o cliente ali na hora. Mas numa venda consultiva, que precisa de várias reuniões para construir confiança, para entender a fundo a necessidade do cliente, essa mesma pressão pode soar agressiva, sabe? Irritante, pode destruir o relacionamento, que é a base de tudo. A pesquisa mostrou que essa abordagem costuma ser desastrosa em vendas de alto valor. Essa ideia de que o que funciona no simples não funciona no complexo bate de frente com um dos maiores mantras de vendas, o fechamento, né? A gente sempre ouve vender é fechar. Mas você está dizendo que a pesquisa do Rackham colocou isso totalmente em dúvida? Parece loucura, porque é o que mais ensinam por aí. E foi uma das maiores surpresas da pesquisa, viu? Inclusive para o próprio Rackham. Ele também começou a pesquisa achando que o fechamento era o suprassumo da habilidade em vendas. Só que os dados contaram uma história bem diferente. E aqui vem a primeira grande revelação. Em vendas grandes, aquelas que deram certo, os pesquisadores viram menos tentativas claras de fechamento, não mais. Os vendedores de sucesso nesses cenários complexos, eles não ficavam forçando a barra o tempo todo. Menos tentativas? Como assim?
E como eles conseguiam a venda, então? Bom, a segunda descoberta ajuda a explicar. Compradores profissionais, sabe aqueles que negociam coisas grandes o tempo todo? Eles reagiam muito mal a técnicas de fechamento que pareciam manipuladoras ou de muita pressão. Eles viam isso como falta de profissionalismo ou até desespero do vendedor. Tem uma história ótima no livro, de um comprador experiente. Ele contava que quando percebia um vendedor usando uma técnica de fechamento muito batida, tipo, se eu conseguir essa condição para você, a gente fecha agora, ele pegava uma ficha de um arquivo que ele tinha. E nessas fichas ele catalogava as técnicas, com nome e tudo. Aí ele mostrava para o vendedor. Era o jeito dele dizer, olha, comigo não, amigo. Nossa, que situação. Imagina ter as técnicas catalogadas assim na sua cara. Pois é. Mostra bem o nível de aversão que essas táticas podem gerar. E teve um estudo que eles fizeram numa rede de lojas de fotografia, que foi ainda mais claro. Eles deram um treinamento em várias técnicas de fechamento para uma parte da equipe. O resultado, olha só, as vendas de itens baratos, tipo filme, revelação, essas coisas, aumentaram. A pressão funcionou ali, na decisão pequena. Mas as vendas dos itens caros, câmera profissional, equipamento de estúdio, essas vendas diminuíram bastante no grupo que recebeu o treinamento. O mesmo comportamento que ajudava na venda simples, atrapalhava na complexa. A pressão é contraproducente quando a decisão exige mais reflexão, mais confiança. Espera aí, então se essa pressão toda do fechar sempre pode ser um tiro no pé nas vendas grandes, qual é a saída? Não dá para só apresentar a proposta e ficar lá esperando o cliente decidir sozinho, certo? Cadê a iniciativa do vendedor? Ótima pergunta. E a resposta não é ficar passivo, não. A pesquisa apontou para uma mudança de foco que é fundamental. Sair do tentar fechar a venda a todo custo para buscar obter um compromisso do cliente. E a chave para isso é entender que existem diferentes resultados possíveis numa conversa de vendas. Não é só pedido fechado ou recusa total. O Hacking identificou duas categorias no meio do caminho que são cruciais. Primeiro, o que ele chamou de avanços. São ações concretas, sabe? Coisas que o cliente concorda em fazer e que realmente levam o processo de compra para frente. Por exemplo, concordar em marcar uma demonstração para a equipe técnica, dar acesso a um diretor que decide, marcar uma visita na fábrica, topar fazer um projeto piloto. É um compromisso claro com um próximo passo que faz sentido. E segundo, as continuações. Aqui a conversa acaba bem, amigável, mas sem nenhuma ação concreta definida. É o famoso gostamos muito, vamos analisar aqui dentro, ou parece interessante, me liga mês que vem. Não tem um compromisso firme, a venda fica meio no limbo, né? E a pesquisa foi muito clara. Vendedores de sucesso em vendas grandes são mestres em conseguir avanços a cada conversa. Eles não saem de uma reunião sem um próximo passo concreto combinado. O sucesso não se mede só pela venda lá no final, mas pela sequência de avanços que você consegue ao longo do caminho. Entendi. Então, em vez de forçar um sim ou não para a venda inteira de uma vez, o foco é conseguir um sim para um próximo passo, um passo que faça sentido naquele momento do processo. Faz mais sentido, né? Exatamente. E como conseguir esse compromisso de um jeito eficaz, sem aquela pressão que não funciona? A pesquisa identificou 4 ações-chave que os vendedores de sucesso faziam consistentemente antes de pedir um compromisso, um avanço. Primeiro, investigar a fundo as necessidades e a situação do cliente antes de tudo. Nada de sair propondo logo de cara. Segundo, checar se todas as dúvidas, as preocupações importantes que o cliente levantou foram entendidas e respondidas. Mostrar que você ouviu. Terceiro, resumir os benefícios da sua solução. Mas, e aqui está o pulo do gato, conectando eles diretamente às necessidades que o próprio cliente já disse que eram importantes para ele. E só então, quarto, propor um próximo passo que seja adequado, realista e que represente um avanço claro. É uma abordagem muito mais consultiva, mais colaborativa. Tem uma citação ótima no livro de um consultor chamado Hans Stenik, que diz assim: "O meu objetivo não é fechar a venda, mas abrir um relacionamento."
Acho que resume bem essa filosofia. Se o fechamento sai do pedestal e o foco vai para conseguir compromissos, para obter avanços, parece que a chave mestra se desloca para a primeira etapa que você falou, investigar as necessidades do cliente. Isso soa bem lógico, né? Afinal, como propor algo relevante sem entender o que o outro lado realmente precisa? Sim, a pesquisa do Hakan realmente coloca a fase de investigação como a mais crítica, a mais decisiva para o sucesso em vendas complexas. É ali que o jogo é ganho ou perdido, sabe? Mas, de novo, os dados mostraram uma sutileza, uma distinção fundamental que faz toda a diferença. A diferença entre o que ele chamou de necessidades implícitas e necessidades explícitas. Implícitas e explícitas, tal. O que isso quer dizer na prática? Me dá um exemplo. Necessidades implícitas são basicamente declarações de problemas, de dificuldades, de insatisfações mais gerais. Coisas como, nosso sistema atual às vezes dá uns paus, ou não estamos totalmente satisfeitos com o tempo de resposta. Podia ser mais fácil de usar. São sinais de dor, mas ainda meio vagos, percebe? Já as necessidades explícitas são declarações claras e específicas de vontades, de desejos ou até de intenção de agir. Coisas do tipo, nós precisamos de um sistema com 99,9% de uptime. Estamos buscando uma solução que reduza nosso tempo de resposta em 50%. O que eu quero é uma interface mais intuitiva para minha equipe. É o cliente falando o que ele quer e não só do que ele não gosta. A diferença é sutil, mas crucial. E aqui vem o ponto central. Em vendas pequenas, descobrir várias necessidades implícitas geralmente já é suficiente para vender. Se o cliente diz, esse produto quebra muito, e você oferece um parecido, um pouco mais caro, mas mais duradouro, a conexão é meio óbvio. O custo da solução é baixo, ele tende a comprar. Mas, em vendas grandes, onde a solução é cara, complexa, envolve risco, descobrir um monte de necessidades implícitas não garante a venda. Não é suficiente. Ué, por que não? Se o cliente está falando que tem problemas, que está insatisfeito... Por causa do que o Hakan chama de equação de valor. É um cálculo mental, sabe? Que todo comprador faz, consciente ou não, especialmente em decisões grandes. A gravidade do problema que eu tenho justifica o custo e o risco de implementar essa solução que estão me oferecendo? Em vendas grandes, o custo financeiro, de tempo, de esforço para mudar, o risco de dar errado é alto. Uma necessidade implícita, tipo, o sistema é um pouco lento, muitas vezes não pesa o suficiente nessa balança para justificar um investimento de 6, 7 dígitos e uma mudança complicada na empresa. O problema precisa parecer maior, mais sério, mais urgente para o cliente. São as necessidades explícitas, o cliente dizendo, eu preciso de mais velocidade, ou nós queremos reduzir custos, que mostram que ele já fez essa conta mental e percebeu que o valor da solução supera o custo do problema. Essas sim, as explícitas, são o verdadeiro sinal de compra em vendas grandes. E os vendedores de sucesso focam em desenvolver essas necessidades explícitas, não só em coletar as implícitas. Nossa, essa distinção entre implícita e explícita, ligada a tal equação de valor, isso muda tudo. Quer dizer que só ouvir o cliente reclamar de algo, a implícita, não adianta muito se a venda é grande. É preciso que ele mesmo diga o que quer ou precisa, a explícita. Isso é muito interessante, mas como fazer essa passagem? Como ajudar o cliente a transformar aqueles problemas, aquelas insatisfações meio vagas, num desejo claro de mudança, em algo que justifique a ação, o investimento? Como se faz isso? O modelo SPIN. E é importante dizer, SPIN não é uma técnica de manipulação, tá? É uma estrutura de perguntas, um jeito de conversar, feito para ajudar o vendedor a entender profundamente a situação do cliente e principalmente a desenvolver as necessidades dele. A ideia é guiar o cliente a perceber por conta própria a gravidade dos problemas e o valor de encontrar uma solução. SPIN é um acrônimo, para 4 tipos de perguntas usadas geralmente nessa ordem. Primeiro, S de situação, Situation Questions. São perguntas para levantar fatos, para entender o contexto atual do cliente. Que equipamento vocês usam hoje? Há quanto tempo esse processo existe? Quantas pessoas trabalham nessa área? Elas são necessárias para ter as informações básicas, mas a pesquisa mostrou que o vendedor experiente usa com moderação.
Fazer pergunta demais sobre coisa que você podia ter pesquisado antes pode até irritar o comprador, né? Depois vem o pé de problema, problem questions. Aqui o foco é descobrir as dificuldades, as insatisfações, onde dói. Ou seja, achar as necessidades implícitas. Perguntas como: quais são as desvantagens de usar esse sistema? Você está satisfeito com a eficiência hoje? Que desafios você tem com seu fornecedor atual? Vendedores de sucesso fazem mais perguntas de problema do que os outros. É aqui que você começa a mapear as oportunidades. Ok. Situação para entender o cenário, problema para achar as dores, as necessidades implícitas. Até aí, parece o caminho natural, né? O que vem depois, o que faz a diferença. Agora vem a parte que realmente diferencia a abordagem SPIN e que tem o maior impacto nas vendas grandes. O I de implicação. Implication questions. Essas perguntas servem para explorar as consequências, os efeitos colaterais, o impacto negativo dos problemas que você já identificou. Elas pegam aquela necessidade implícita, o sistema é lento, e fazem ela parecer maior, mais séria, mais dolorosa para o cliente. Por exemplo, se o sistema é lento, qual é o impacto disso na produtividade da sua equipe? Essa dificuldade de usar tem causado erros? Qual o custo desses erros para a empresa? Essa falta de confiabilidade já afetou a entrega para algum cliente importante? Perguntas de implicação aumentam a percepção da gravidade do problema. Elas mexem direto naquele lado problema da equação de valor que a gente falou. São as perguntas mais poderosas para construir a urgência da mudança na cabeça do cliente. Entendi. Então, em vez de só saber que o sistema é lento, você pergunta sobre o efeito dominó disso, produtividade menor, mais erros, custo maior. Talvez até a equipe fique insatisfeita. Faz o problema parecer bem mais significativo, né? Exatamente. E aí, finalmente, vem o N de necessidade de solução. Need Payoff Questions. Depois de usar as perguntas de implicação para construir a gravidade do problema, as perguntas de necessidade de solução mudam o foco. Elas vão para o valor, para a utilidade de resolver aquele problema. Elas perguntam sobre os benefícios, sobre o lado positivo da solução. Tipo, como um sistema mais rápido ajudaria a sua equipe a bater as metas? Que benefícios você vê se a gente conseguisse reduzir esses erros em 90%? O quão útil seria ter um fornecedor mais confiável para vocês? E a genialidade aqui, sabe qual é? É que essas perguntas fazem o próprio cliente falar sobre os benefícios da sua solução, em vez de ser você, vendedor, listando tudo. Quando o cliente diz, nossa, se fosse mais rápido, a gente poderia fazer X, Y e Z, isso é muito, muito mais persuasivo. Ele mesmo está se convencendo ali. O livro usa uns exemplos ótimos para ilustrar. Pensa no equipamento industrial antigo, a tal contortomate, que é super difícil de operar. Isso é o problema. Em vez de já pular para a solução, o vendedor que usa SPIN perguntaria: essa dificuldade causa atraso na produção? Implicação. Isso aumenta o custo com hora extra? Implicação. Afeta o moral da equipe ter que usar algo tão complicado assim? Implicação. E só depois, se tivesse um equipamento fácil de usar, que valor isso traria para o treinamento de gente nova? Necessidade de solução. Como isso impactaria a capacidade de produção geral de vocês? Necessidade de solução. Percebe como o problema inicial vai crescendo e a solução vai ganhando valor na mente do cliente, com ele mesmo falando? Fica muito claro. A sequência SPIN não é sobre empurrar um produto, de jeito nenhum. É sobre conduzir uma conversa que ajuda o cliente a diagnosticar a própria situação, a sentir o peso real dos problemas e a visualizar o valor de uma solução, antes mesmo de você apresentar formalmente o que você tem a oferecer. É uma mudança total de paradigma. Perfeita colocação. E essa abordagem de construir o valor antes de apresentar a solução tem outra consequência bem importante, que leva a gente a repensar como falamos dos benefícios do que a gente oferece e como a gente lida com as famosas objeções. Ah, as objeções, o pesadelo de muito vendedor, né? Como é que o SPIN lida com isso? Tem alguma mágica? Tem uma abordagem radicalmente diferente. O foco é em prevenir as objeções, em vez de só ficar aprendendo a responder a elas depois que aparecem.
Isso passa por redefinir o que é um benefício de verdade numa venda complexa. O que a maioria dos treinamentos chama de benefício, tipo mostrar como uma característica do seu produto ajuda o cliente. Ah, nosso software tem backup automático, então você não perde dados. O Rackham chama isso de vantagem. Vantagens descrevem como um produto ou serviço pode ser usado ou pode ajudar. Elas funcionam bem nas vendas simples, ok. Mas em vendas grandes, apresentar vantagens muito cedo, antes da necessidade estar bem clara e desenvolvida na cabeça do cliente, muitas vezes causa objeção. Causa objeção. Como assim? Eu pensei que mostrar as vantagens era sempre bom. Pensa comigo. Se você diz, nosso sistema é 30% mais rápido, isso é uma vantagem. Para um cliente que ainda não percebeu que a velocidade atual é um problema sério, para ele só tem uma necessidade implícita, meio vaga sobre isso. Qual pode ser a reação dele? Ele pode pensar, mas o meu sistema atual me atende, ou não sei se preciso de tanta velocidade assim, ou pior, isso aí deve ser caro. A vantagem foi oferecida antes do problema parecer grande o suficiente para justificar aquela solução. Fez sentido? O verdadeiro benefício no modelo SPIN é algo mais específico, mais poderoso. É quando você mostra como o seu produto ou serviço atende a uma necessidade explícita, uma necessidade que o próprio cliente já falou que tem e concordou que é importante. Seria algo mais ou menos assim. Olha, você mencionou que precisa reduzir o tempo de processamento para conseguir entregar os relatórios no prazo. Isso é necessidade explícita que ele verbalizou. Nosso sistema X, por ser 30% mais rápido, permite que você faça exatamente isso aí. Sim, isso é o benefício SPIN. Percebe a diferença? O benefício é a resposta direta a um desejo que o cliente já expressou. Entendi. A vantagem foca mais no produto, o que ele faz, o que ele tem, enquanto o benefício no modelo SPIN foca na necessidade explícita do cliente, como ele resolve aquilo que você disse que precisa resolver. É isso. Exatamente. E quando você apresenta benefícios desse jeito, ligados diretamente a necessidades explícitas que já foram validadas pelo cliente, graças às perguntas de implicação e necessidade de solução que você fez antes, a reação tende a ser de apoio, de concordância. Tipo, sim, é disso mesmo que eu preciso, e não de objeção. Por isso a ideia da prevenção. Se você constrói o valor direitinho usando SPIN, desenvolvendo as necessidades implícitas até virarem explícitas, e só então você apresenta benefícios que resolvem essas necessidades explícitas, muitas das objeções mais chatas, especialmente sobre preço ou valor, mas por que eu devo pagar mais por isso? Elas simplesmente nem aparecem. O cliente já entendeu o valor antes de você falar do preço. O livro até cita um estudo que mostrou que equipes treinadas em SPIN recebiam, em média, 55% menos objeções de valor. É como tratar a causa, a falta de valor percebido, e não só o sintoma, a objeção que aparece. E isso faz total sentido. É como construir a fundação da casa antes de tentar colocar o telhado, né? Construir o valor primeiro, de um jeito que a solução seja vista como necessária, como desejada pelo próprio cliente, usando essa estrutura de perguntas, em vez de tentar justificar o valor da solução correndo depois que a objeção já surgiu na conversa. É uma abordagem bem mais estratégica, realmente. Então, para a gente ir amarrando as pontas, o que tudo isso significa? Qual a grande mensagem que essa pesquisa enorme do Rackham parece trazer para a gente? Parece ser isso. O sucesso naquelas conversas mais complexas de alto valor depende muito menos das técnicas tradicionais de persuasão e fechamento que a gente tanto ouve falar, e muito mais de uma investigação profunda, bem estruturada das necessidades, usando algo como SPIN, e de construir cuidadosamente o valor antes de apresentar as soluções. É uma descoberta que realmente desafia muito do que se pensa sobre vendas e influência, né? Sem dúvida nenhuma. E o bonito disso, eu acho, é que a aplicação vai muito além do vendedor profissional, sabe? Pensa bem, apresentar um projeto para sua diretoria, buscar apoio para uma ideia nova na sua comunidade, negociar um acordo importante, ou até mesmo, olha só, conversar com um filho adolescente sobre uma decisão relevante para a vida dele. Em qualquer situação onde você precisa que o outro lado veja valor na sua proposta e se comprometa com alguma ação, esses princípios se aplicam. Entender os problemas implícitos da outra pessoa, ajudar ela a explorar as implicações, onde aquilo realmente dói para ela, e guiar a pessoa a articular o valor de uma solução, as necessidades explícitas.
Isso é comprovadamente mais eficaz do que só listar as características da sua ideia ou usar tática de pressão. O foco muda, né? De convencer o outro para ajudar o outro a se convencer é bem diferente. É uma perspectiva poderosa mesmo. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, inspirada numa coisa que o Rockham fala muito no livro sobre como aprender essas habilidades. Ele diz que a chave é praticar, mas de forma focada, seguindo a regra 1 dele, praticar uma coisa de cada vez até dominar. Pensando nisso e em tudo que a gente conversou sobre o spin, qual seria um único comportamento de pergunta, talvez? Se esforçar para fazer mais perguntas de implicação na próxima conversa, para explorar as consequências de um problema, ou talvez se concentrar em fazer perguntas de necessidade de solução, para ajudar a outra pessoa a falar sobre o valor. Qual seria um pequeno passo desses que poderia ser praticado numa próxima conversa segura, sabe? De baixo risco, só para começar a experimentar essa forma diferente e que parece ser bem mais eficaz de construir valor e conseguir compromisso. Fica aí a reflexão para a gente levar para o nosso dia a dia e, quem sabe, começar a aplicar.